Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre óculos. Antes de mais nada, eu quero que você entenda cada partezinha do óculos e suas nomenclaturas, porque eu vou sempre estar falando aqui e você tem que saber, né, o que é cada uma delas para entender quando eu estiver explicando. Então vamos lá. Um óculos é composto pelo aro, que é toda essa parte aqui que contorna os nossos olhos, a ponte, que é essa região aqui que liga um olho ao outro, o aro. A charneira, que é essa partezinha lateral que liga a haste ao aro. A haste, que eu acabei de falar, que é essa parte lateral do óculos. E as plaquetas, que são essa região aqui que fica apoiando o óculos no nosso nariz. Nessa aula, você vai aprender qual é o melhor modelo de óculos para você, a melhor cor de armação, baseado na sua coloração pessoal, na sua análise visagista, na sua intenção de imagem. Assim como vai aprender também a identificar se o óculos está correto para o seu rosto. Vamos começar falando sobre as cores. Não tem como não ser repetitiva aqui, afinal de contas, as cores de armação e lente, no caso dos óculos escuros, que mais irão te valorizar, serão as da sua cartela. Caso você não conheça ainda a sua cartela, uma boa opção para você é escolher armações com as cores universais, que com certeza não vão te desvalorizar. Já no caso de você escolher uma armação metalizada, você pode ir para o Rose Gold, pois como já vimos, é um metal universal que também fica bom em todas as pessoas. Só se atente ao desejo de imagem, se esse metal transmite aquilo que você quer. Os óculos ficam no seu rosto a maior parte do tempo, então não dá para usar aqui uma cor que te desfavoreça, assim como o contraste, que também é muito importante para a escolha do seu óculos. Caso você possua um contraste baixo claro, o ideal é que você também use armações de cores mais claras, próximas ao seu tom de pele, em acetato, ou podem ser também aquelas armações transparentes. Se você preferir, também pode usar as armações que são todas metalizadas. Já se você tiver o contraste baixo escuro, a lógica é a mesma, porém para cores escuras. Então prefira armações, né, o aro em acetato escuro, em tons mais profundos para harmonizar com a sua pele. Já se você tem o contraste médio, opte também por tons mais medianos. As armações tartarugadas, oncinha ou coloridas também funcionarão muito bem para você, contanto que não sejam tão vibrantes. Já se o seu contraste é alto, corra dos aros metalizados e transparentes. Prefira cores mais profundas e intensas. Caso você queira parecer mais jovem e moderna, você pode subir um contraste, nunca descer. Então, por exemplo, se você tem um baixo contraste, você pode optar por óculos de cores médio contraste. Já se você tem médio contraste, você pode ir para uns tons mais intensos e profundos ali no alto contraste. A mulher de alto contraste fica sem muita opção, o ideal para ter harmonia é ela realmente continuar nos tons ali dentro do contraste dela, que são os mais intensos e profundos. Lembrando que todas essas indicações estão levando em consideração uma imagem harmônica, onde tudo combina, tudo está chamando a atenção na mesma medida. Caso você tenha a intenção realmente de chamar mais atenção para o óculos e prefira escolher um mais chamativo, com contraste mais alto do que o seu, não tem problema, é uma questão de estratégia de imagem. Mas para a harmonia, é muito importante que as suas características sejam repetidas. Para que você possa visualizar o que eu estou falando, observe essas imagens. Nessa primeira imagem, nós vemos uma mulher de baixo contraste, utilizando um óculos que repete essa característica dela. Já na foto ao lado, ela fica para trás. Você vê primeiro o óculos, pois esse tom de óculos está muito contrastado para a beleza dela, tem um contraste mais alto.
Aqui nessa outra foto, você vê que o óculos tem um pouco mais de contraste do que ela, conferindo modernidade e jovialidade, mas sem tirar a harmonia. Foi aquele caso que eu falei de subir um contraste. O mesmo ocorre no baixo contraste escuro. Quando se repete as tonalidades dela, com um óculos escuro, fica harmônico. Mas quando coloca um óculos muito claro, ele chama mais atenção do que ela. Já nessa mulher de alto contraste, apesar de ter a pele clara, um óculos de cor escura repete o tom mais escuro da beleza dela, repetindo também o contraste. Aqui, o óculos claro é que fica mais apagado. Não vai ficar exatamente ruim, pois ela possui a pele clara, mas também não vai realçar. Quanto à temperatura da pele, se a sua for mais fria, opte por tons mais rosados, azulados, acinzentados. No caso do alto contraste, pode ser o preto, pode ser o branco também. Quanto aos metais, prefira os prateados. Já se a sua pele tiver um subtom quente, opte pelos alaranjados, amarelados, amarronzados. Quanto aos metais, os metais dourados serão a melhor opção. Vamos falar agora de simetria. Como escolher o melhor modelo de óculos de acordo com cada particularidade do seu rosto. Como lá na aula de visagismo você já realizou todas as medições, fica muito mais fácil de você encontrar, entender qual é a melhor opção de óculos para o seu rosto. Começando pela altura e largura do seu rosto. Se você possui um rosto mais alongado, isso quer dizer que ele também será mais fino. Então, a melhor opção para você será o óculos retangular, ou que possua uma linha contínua na horizontal, como, por exemplo, o Clubmaster. Esse daqui é um exemplo de óculos retangular, que seria ideal. E hastes grossas também são bem-vindas, pois elas criam um volume aqui na lateral, dando essa sensação de alargar o seu rosto. Evite óculos quadrados e redondos altos. Esses óculos que são muito grandes, assim, altos na vertical, vão dar a sensação de seu rosto ser mais longo ainda. Já se o seu rosto é curto, significa que ele também vai ser mais largo. Então, aqui é exatamente o contrário. Prefira hastes mais finas e aros maiores verticalmente. Essas características vão trazer a sensação de que o seu rosto é mais alongado. Caso o seu rosto seja proporcional na altura e largura, não há impeditivos, você fica à vontade para escolher a armação que você mais gostar. Quanto às medidas centrais do seu rosto, caso você tenha os olhos, o nariz e a boca pequenos, o ideal é que você opte por armações mais finas, mais delicadas, para repetir essas suas características naturais. Já se você possui olhos, nariz e boca maiores, opte por óculos mais grossos, mais robustos, de acetato, que também irão repetir as suas características, trazendo harmonia. Agora nós vamos falar sobre a sua zona de dominância, que nada mais é do que aqueles 3/3 que você mediu lá na aula de visagismo. Pessoas que são carecas ou que possuem a testa muito grande, geralmente têm esse terço superior maior, sendo essa a sua zona de dominância. Se for o seu caso, escolha armações que possuam formas ou cores que direcionem o olhar de quem está olhando para você para baixo. Óculos aviadores, por exemplo, são ótimas opções. Já se a sua zona de dominância for o terço médio, isso quer dizer que a sua principal característica são os olhos. E nós vamos falar agora de cada particularidade de forma isolada. Caso você possua olhos afastados, o ideal é que você escolha modelos com a ponte grossa e escura. Se for uma armação, o aro, em degradê, também será uma ótima opção, contanto que ele seja mais escuro no canto interno, pegando ali a ponte e um pouquinho do aro e vá clareando no degradê em direção ao canto externo. Isso vai causar uma ilusão de ótica de que você tem os olhos um pouco mais aproximados.
Já se você possui olhos mais aproximados, prefira uma ponte mais fina e clara. Óculos com armações metalizadas ou em degradê são ótimas opções. Porém, aqui o degradê é ao contrário do que a gente falou anteriormente. Ele precisa ser mais escuro no canto externo e ir clareando em direção à ponte, para trazer essa sensação de que o seu olho é mais afastado. Uma coisa que eu não falei lá na aula de visagismo foi sobre a linha horizontal do seu olho, que pode ser um olho amendoado, onde ele é mais para cima, reto, onde a linha é realmente horizontal, ou caído, quando a linha ela vai descendente. Para tirar essa medida, né, você pode usar a foto que você já tirou bem de frente, posição neutra, traçar uma linha ligando o canto interno do seu olho ao externo. E aí você vai ver se essa linha é reta, se o canto interno é mais baixo do que o externo, então se ela é levantada, ou se ela é mais caída. Aí você vai saber qual é o posicionamento do seu olho. Caso os seus olhos sejam caídos, opte por armações que direcionem o olhar para cima, como o modelo gatinho, por exemplo. Ou armações que possuam algum detalhe de cor, de forma, realmente direcionando o olhar para cima. Caso você tenha muita olheira, prefira armações mais grossas, fechadas, que sobreponham essa parte inferior dos seus olhos. Armações transparentes aqui não são ideais. Se o seu olho for reto ou ascendente, você fica mais livre, não tem nenhuma indicação ou impeditivo aí com relação à armação de óculos para ter harmonia. Caso o seu terço central seja o maior, isso quer dizer que o seu nariz é longo. Nesse caso, prefira um óculos com a ponte grossa, tradicional, escura. Isso vai dar uma sensação de que cortou aqui o seu nariz e diminuiu a altura dele, né? Reduziu. Já se o seu nariz for mais largo e batatudinho mesmo, prefira uma ponte mais alta, fina, clara ou ponte em chave, que vai passar essa sensação de alongar o seu nariz e, consequentemente, afinar. Por último, se a sua boca for muito carnuda e chamar muita atenção, opte por armações mais finas e delicadas para suavizar essa característica. Lembrando que todas essas regras que eu acabei de falar aqui são para trazer harmonia e proporção ao seu rosto. Mas, mais uma vez, tudo vai depender da sua intenção de imagem. Além de que, você também pode ter alguma característica específica e gostar dela, como, por exemplo, a boca mais volumosa ou o nariz mais longo. Você pode simplesmente gostar dessa característica e não querer mudar. Fique à vontade. O principal é você se sentir bem. Mas, caso você queira realmente trazer essa simetria e proporção ao seu rosto, as regrinhas estão aí para você seguir. Agora nós vamos falar sobre a comunicação da sua imagem através dos óculos. Lembrando que aqui nos óculos, como em tudo na sua imagem, você pode querer repetir ou contrastar. Então, digamos que você naturalmente já possui muitos traços retos no seu rosto, já transmite muita força, muito poder, e você quer realçar isso, reforçar isso. Você vai repetir esses traços e você vai trazer harmonia para o seu rosto através da repetição e realçar o que você já transmite naturalmente. Mas você pode também querer contrastar isso, né? Trazer mais suavidade ao que você transmite através da sua imagem. Nesse caso, você vai usar formas opostas. Você tem muitos traços retos, você traz formas mais arredondadas para equilibrar e balancear essa comunicação. Ao todo, são 6 os formatos de armação existentes. Começando pela armação com linhas verticais, bem quadrada. Por possuir muitas linhas retas, vai transmitir poder, força, muita autoridade, competência, conhecimento. Está muito ligada ao sexo masculino justamente por possuir essas linhas retas.
Use essa armação quando você quiser transmitir essas mensagens. Quando o seu rosto for curto e você quiser alongá-lo visualmente. Quando ele possuir mais linhas retas, já transmitindo muita força, poder, competência, e você quiser reforçar tudo isso, né, todas essas características. Ou quando você tiver muitas linhas curvas, muita suavidade, traços mais femininos no seu rosto, e quiser trazer mais autoridade, competência, força para a sua imagem. O segundo formato é o que possui linhas retas na horizontal, como esse daqui, que é mais retangular, e transmitem mais imobilidade e estabilidade. Opte por essa armação quando o seu rosto for mais alongado e você quiser dar uma encurtada nele visualmente. Ou quando você tiver um rosto muito jovem e estiver, por exemplo, ingressando no mercado de trabalho, querendo transmitir mais autoridade. Essa armação é uma ótima opção para você. Normalmente, essas armações representam pessoas muito conservadoras e resistentes à mudança. Sabe aquela pessoa que parece que usa o mesmo óculos há anos, troca a armação, troca a lente, mas parece que nunca trocou, tá sempre com aquele mesmo óculos. Provavelmente ela usa, né, essa armação mais retangular. Agora vamos falar das armações que possuem linhas curvas, redondas ou ovais. Aquelas que são totalmente fechadas, como essa daqui. Elas indicam disciplina, intelectualidade e ânimo artístico. Opte por essa armação, caso o seu rosto já tenha formas muito arredondadas, para que você harmonize com ele, ou quando a sua intenção de imagem for transmitir mais criatividade e intelectualidade. É uma armação muito usada por professores, por artistas que querem transmitir essa criatividade, essa intelectualidade, esse ânimo mesmo artístico. Foi muito utilizada, por exemplo, por John Lennon, né, que criou sua marca registrada através dos óculos redondos. No caso de John Lennon, ele transmitia toda a sua criatividade, o seu ânimo artístico através dos óculos, mas também foi utilizado por Steve Jobs, por exemplo, para transmitir a sua intelectualidade. Mulheres que possuem já muitas linhas retas em seu rosto normalmente ficam muito bem com essa armação, pois ela traz mais acessibilidade, receptividade e contrasta com as características masculinas, trazendo também mais feminilidade à sua imagem. Vamos falar agora das armações com linhas retas inclinadas, que podem direcionar o olhar para cima ou para baixo. E como nós já vimos, as linhas inclinadas, elas transmitem dinamismo, direção e movimento. Quando essas linhas são inclinadas para cima, elas criam uma sensação de leveza, de levantar a expressão e rejuvenescer. São bem parecidas com as armações gatinho, né, no modelo gatinho, porém elas são mais quadradas. Opte por essa armação quando quiser aparentar menos idade, quando quiser também disfarçar olhos caídos, ou caso você tenha muitos traços retos no seu rosto, né, mais características masculinas, e queira trazer aquela leveza, aquela suavidade, porém sem perder as características de força e autoridade. É uma excelente opção para pessoas que trabalham atendendo ao público, pois elas vão transmitir ainda muita autoridade e competência, mas com acessibilidade, pois apesar de ser quadrada, ela é mais atenuada, né, mais suavizada pelas suas formas mais dinâmicas e inclinadas. Também é uma ótima opção para mulheres que possuem formas mais arredondadas em seu rosto e querem trazer essa competência, autoridade, força, porém aliada à feminilidade, pois ela vai contrastar com os traços do seu rosto, trazendo esse poder de forma mais branda do que numa armação completamente quadrada. Agora vamos falar de armações que possuem linhas inclinadas para baixo. Essas armações, elas criam um peso visual, gerando o efeito chorão, de cair a expressão. E um exemplo clássico desse tipo de armação é o aviador. Opte por essa armação quando o formato do seu rosto for triângulo invertido, pois ele direciona o olhar para baixo, trazendo mais proporção e harmonia para o seu rosto. Também são ótimas opções para pessoas que possuem esse terço superior maior, né? Por exemplo, pessoas que têm a testa muito grande ou até que são carecas, porque como ele direciona o olhar para baixo, disfarça mais essa assimetria e traz mais proporção ao rosto.
Para o rosto com linhas mais retas, ele vai contrastar com esse formato, trazendo ainda muita força e poder, porém com um espírito mais aventureiro e um pouco mais de sensualidade. Já para quem tem o formato do rosto mais arredondado, né, as linhas mais arredondadas no rosto, ele vai harmonizar muito bem, trazendo também ainda poder, força e sensualidade também a esse rosto, acentuando esses traços, né? Porém, cuidado com esse peso visual dele, com essa característica de trazer, né, o olhar para baixo, esse efeito chorão, porque ele pode até envelhecer a mulher. Por último, vamos falar das armações curvas em ondas que transmitem leveza, feminilidade, sensualidade. São excelentes para mulheres que querem deixar muito clara essa sua característica feminina e sensual. Opte por essa armação quando você tiver o rosto com características mais masculinas, com linhas mais retas e precisar trazer essa feminilidade, essa receptividade à sua imagem. Se você tiver um rosto com muitas linhas arredondadas, ela também pode ser uma boa opção para quebrar essa ingenuidade. Então, caso você tenha, por exemplo, uma aparência de ser muito jovem e queira transmitir ser uma mulher mais madura, né, mais mulherão e sensual, essa armação é ótima para você. Por fim, nós vamos falar sobre o encaixe perfeito. Agora você vai conseguir entender se aquele óculos cabe realmente no seu rosto, se está no tamanho certo para você. Primeiramente, você vai observar as suas sobrancelhas. Lembra que nós falamos que as sobrancelhas são uma parte muito expressiva do nosso rosto? Pois bem, elas devem estar apenas parcialmente escondidas pelo óculos. Nunca totalmente escondidas e nem também totalmente à mostra. Então, a sua sobrancelha nem pode estar dentro da armação e nem totalmente fora. Observe, essa armação, por exemplo, não está ideal para mim, porque a minha sobrancelha está totalmente dentro dela. Já essa, você pode observar que a minha sobrancelha fica parcialmente escondida, você ainda vê um pouco dela, que seria o ideal. O segundo ponto é o encaixe nasal. O seu óculos ele deve estar 100% encaixado aqui no seu nariz, apoiado no nariz, nunca nas suas orelhas. As orelhas elas são apenas coadjuvantes, elas vão ajudar a apoiar o seu óculos, mas eles devem estar realmente apoiados no seu nariz. O próximo ponto são as suas bochechas. Como eu falei, o óculos ele precisa estar apoiado 100% no seu nariz e não nas suas bochechas. Na verdade, ele não pode nem encostar nelas. Então, para fazer o teste, você vai colocar o óculos e você vai sorrir, falar e ver se o óculos se movimenta. Se ele se movimentar, quer dizer que ele não está no tamanho ideal para você. O próximo ponto é o tamanho dos seus óculos. Eles devem ser proporcionais ao seu rosto. Para identificar isso, você vai observar se os seus olhos estão centralizados na lente, né? Bem no meio delas. E outra forma é colocar os seus dedos aqui dentro das laterais. Eles não devem passar muito apertados e nem muito folgados. Se o dedo estiver muito apertado aqui, é porque a armação é pequena para o seu rosto. E se estiver muito folgado, quer dizer que é muito grande para você. O último ponto é o encaixe aqui nas orelhas, as hastes, né, a ponteira dos óculos nas suas orelhas. Como eu falei, o encaixe precisa ser feito no seu nariz. O apoio do óculos é o seu nariz. Mas ele também precisa encaixar direitinho aqui na sua orelha, sem ficar muito grande passando e nem muito curto. Agora você já entende tudo sobre óculos. Qual é o ideal para você, o que ele comunica, como ele vai funcionar no seu rosto. E é só colocar em prática. Te aguardo lá no próximo módulo.